Oi galerinha, aqui é a Belanine e depois da vinheta eu só vou comentar uma coisa. Juventude, tá certo esse bilhete? 5, 4, 3, 2, 1. Recentemente a gente viu que o canal Loading, ele encerrou as suas atividades. A pouca programação que ainda existe, ela tá voltada só para animes, novelas coreanas. Não existem mais programas com pessoas, todo o quadro foi demitido. Mas disso tudo, ocorreu algo que eu fiquei muito surpresa. Em uma das comunidades de Facebook, estava comentando sobre isso. Em um dos comentários, um dos meninos comentou que ele ia sentir muita falta da Loading, porque é um canal que o jovem precisa ver, que é onde consegue encontrar todo tipo de informação. E aí eu fiquei um pouco chocada, porque na verdade a juventude hoje em dia consegue muito mais informação através da internet. Eu comentei justamente isso, que hoje em dia a gente tem internet, você pode encontrar tudo na internet. E ele comentou que justamente por isso, por ele conseguir encontrar tudo, ele não sabe o por onde começar, como pesquisar, ou o que saber o que é bom ou ruim. Por incrível que pareça, ele precisa de uma mídia, de alguém falando por ele o que é bom e o que é ruim. E aí ele deu como exemplo a MTV, que a MTV falava pra ele o que realmente era bom e o que realmente era mal ou ruim, o que ele deveria gostar e o que ele não deveria gostar. E aí isso ficou martelando na minha cabeça, porque eu não lembro de ser tão alienada nesse ponto, de precisar de um canal me falar o que é bom ou ruim. Eu lembro de eu ouvir as músicas, ver o que eu gosto e ver o que eu não gosto, e tava tudo certo. Mas o que mais me assustou é que eu acabei fazendo assim uma ligação assim muito assustadora com Fahrenheit 451, com o que a gente tá vivendo agora. Tá, Bela, você tá sendo muito exagerada, não é bem assim as coisas. Mas, gente, vamos parar pra pensar um pouco. A gente não precisa de um serviço, de um canal, seja ele pago, seja ele gratuito. Nós não precisamos de um canal de YouTube para falar o que é legal ou o que não é legal. A gente precisa apenas nos conhecermos. Nós precisamos nos conhecermos e conhecermos aquilo que a gente gosta. E aí, como que a gente descobre isso? Sim, por exemplo, você gosta dessas bandas coreanas, tipo BTS. E é claro que o que você conhece da Coreia? Porque nós temos duas Coreias, a do Norte e a do Sul. De onde que é o BTS? Como que eles surgiram? Idioma coreano, cultura coreana. Será que não é interessante conhecer a cultura desses meninos e não só a música? Sobre gostos. A mídia nunca vai precisar falar pra gente o que a gente deve ouvir ou falar. A gente não pode ser alienado nesse ponto. Vontade de matar esse cachorro que tá latindo loucamente. De qualquer forma, a gente não precisa de alguém falando pra gente o que é bom e o que a gente deve ver, o que a gente deve ouvir ou o que a gente deve fazer. Em Fahrenheit 451, nós temos como protagonista um bombeiro e ele começa relatando que ele e a equipe dele provocam incêndios em livros. Então a sociedade, ela é proibida de ler livros, ela é proibida de adquirir conhecimento. O que eles têm como forma de entretenimento e alienação é uma coisa chamada sala da família. E a sala da família nada mais são do que nossas redes sociais. Por quê? Porque lá aparecem diversos programas que essas pessoas consomem. E esses programas acabam atolando a mente dessas pessoas com idiotices, com bobeiras. E a vida delas passa a ficar tão vazia, que cogitar suicídio é algo normal. Triste, porém verdade. E se a gente parar para pensar, as redes sociais são as mesmas coisas. Nós temos Instagram, nós temos Facebook, nós temos TikTok, nós temos o próprio YouTube. E não que seja ruim assistir a vídeos no YouTube, na verdade são muito bons, porque você encontra coisas muito úteis, tipo como fazer tal coisa, como resolver tal coisa, um tutorial de como montar alguma coisa. Existem coisas úteis, assim como existem canais literários ótimos, como o da Tati, que vai falar sobre livros. Existem canais de cultura pop super divertidos, que dão dicas excelentes, ou mesmo canais de pessoas que estão morando em outro país e que mostram como é a realidade delas nessa nova cultura. A internet, ela é muito boa pra gente expandir a nossa mente. Então, a partir do momento que a gente usa essas redes sociais apenas e exclusivamente para um único tipo de coisa e a gente ignora todo o outro, a gente acaba meio que se tornando alienados como as pessoas em Fahrenheit 451, que passam a consumir
consumir um serviço, um entretenimento que não leva a lugar nenhum. Isso eu fiquei muito assustada nesse menino, porque imagina ele daqui a 10, 15 anos tendo que trabalhar no mercado de trabalho, continuando como um alienado, precisando que alguém diga pra ele como fazer, o que fazer. Sabe aqueles atendentes robozinho que se você faz uma pergunta que sai da programação dele, ele não sabe te responder? É mais ou menos por aí. Então, vamos parar pra pensar um pouco como a gente está utilizando as nossas redes sociais, como nós estamos utilizando o próprio veículo, a televisão. Porque se você reparar, e eu não tô querendo entrar em questões políticas e afins e ideológicas, mas se você parar pra pensar, a mesma notícia é dada de formas diferentes em emissoras diversas. Então, na Globo vai ser de uma forma, no SBT de outra, na Record de outro e na Bandeirantes de outro. Existe toda uma linha por trás disso? Sim, existe. Existe uma linha que a emissora precisa seguir por causa dos anunciantes, por causa dos patrocinadores. Existe. Por isso que eu falo que não existe notícia, não existe essa coisa de imprensa livre, de você ver os fatos como são, porque na verdade não existe. Não existe notícia imparcial. Ela sempre vai ser parcial, porque sempre quem tá contando a notícia sempre vai partir do ponto de vista dela, da vivência dela e daquilo que está atrás da geração da notícia. Então, minha gente, vamos parar para analisar que a gente não precisa exatamente viver naquele nicho exclusivo, naquele único assunto e ser incapaz de às vezes argumentar, porque é isso que está acontecendo. As pessoas perderam o hábito de argumentar, de falar umas com as outras sem precisar de xingar, sem precisar humilhar, sem precisar fazer alguma coisa que deixe a outra pessoa amar. Você pode continuar com as suas ideias, sejam elas quais forem, mas a gente precisa entender o que faz o outro pensar de modo diferente do nosso e chegar a um consenso de respeito e entendimento. Claro, a gente nunca vai concordar com o outro 100%, da mesma forma que a gente nunca vai ver tudo que a internet pode proporcionar e tudo que ela pode apresentar em possível, mas a gente pode conhecer o outro melhor e a gente pode sempre buscar por mais informações, por melhorias e por conhecimento, ok? Então era isso. Não se esqueçam de deixar o like, inscrever, ativar o sininho e comentar. Deem a sua opinião, ok? Beijos, até a próxima. Tchau!